essa palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra... Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! É bom a gente iniciar o dia buscando a graça. É uma jornada de 24 horas e durante 24 horas acontece tanta coisa. Durante 24 horas, muitas famílias são surpreendidas com as melhores notícias. Outras são surpreendidas com as piores notícias. Alguns indivíduos recebem os piores diagnósticos. Alguns entram na pior experiência de abatimento. E a gente, para evitar esses desníveis, vamos estar em paz com Deus. Iniciando em paz com Deus. Quando a gente está em paz com Deus, todo o impacto fica menos traumático. Então, vamos começar bem. Nós vamos meditar em Marcos capítulo 7, um texto muito conhecido, e nós não aproveitamos como deveríamos. Eu tenho certeza absoluta, porque desde a adolescência que eu frequento a igreja, tem mais de 40 anos que eu administro e lido com todo tipo de pessoas, dos mais humildes e preparados culturalmente, aos mais brabos e sem nenhum preparo, portanto, às vezes revoltado com a própria vida. Isto ensina muito a gente. E eu tenho o dom de aprender. Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30. Um texto pequeno, mas grandemente importante e muito apreciado. É lido com frequência por sábios e não sábios, por formados e não formados. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha estava enferma, possuída de um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, e o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Cada evangelista enfatizou um aspecto
momento do encontro da mulher cirofenícia com Jesus. Alguns preferem aquela história dela ir clamando, gritando atrás, e os discípulos dizem: Senhor, despede esta aí. Mas aqui o Marcos era muito sucinto e não fala dos detalhes. Ele vai na essência do problema. A mulher tinha uma filha que estava possessa. Eu sou fácil de criar coisas e pensar situações. A gente tem um filho complicado, um membro da família complicado. O filho, a mulher, o marido, o irmão, uma pessoa complicada dentro da família. Sendo doença, há uma possibilidade, há uma tendência as pessoas aceitarem, mesmo com muito desgaste. Mas quando é capricho, maldade, é muito mais difícil. E eu, que tenho esta facilidade de criar, digo, a gente tem um filho complicado. É ruim, agora imagine endiabrado. Uma filha rebelde. Eu tinha uma pessoa na igreja que tinha uma filha tão rebelde, mas tão rebelde que foi presa. O pai prendeu ela. O pai prendeu a moça. Ela era rebelde e desajustada demais. Então, ela vivia praticamente trancada. Mas muito difícil. Então, o que acontece? Uma pessoa trabalhosa dá um sofrimento, causa um mal-estar. Imagina endiabrado. O Senhor Jesus chegou naquela região, não queria chamar a atenção porque não estava na sua terra. E o texto é muito claro, diz que ele queria ocultar-se. Ele levantou-se dali, da Galileia, ele partiu para a região de Tiro e Sidom e entrou numa casa, certamente conhecia alguém dali, foi convidado, foi direcionado aí naquele lugar e não queria que alguém soubesse exatamente porque a sua missão era com os filhos. Mas a pobre mulher que tinha esta filha, para muitos era uma filha enferma. Ainda hoje é assim. Para muitos, ou para alguns, ela tinha uma filha doente. Mas, na verdade, era uma filha possessa. Então, ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi procurar recurso, socorro. Ela ouviu falar que ele estava ali e se lançou aos pés de Jesus. E Marcos identifica ela como sendo uma mulher grega, cirofenícia, de nação, ou seja, nasceu naquela região, mas ela era de origem grega. Marcos era muito sucinto. E rogou que Jesus expulsasse, ajudasse ela, expulsasse o demônio da filha dela. Jesus deixa primeiro saciar os filhos. Tem pessoas que não são saciadas nunca. Tem pessoas na própria igreja que não admite que a gente dê atenção aos outros. Eu perdi ovelhas, perdi amigos, perdi pessoas por causa disto. Eu perdi algumas pessoas. Não admitia a atenção para outros. E você e eu, nós temos que dar atenção aos outros. Dar atenção, mas não é da minha igreja, mas não é da igreja de Jesus.
não participa da minha congregação, mas é servo de Deus. Então, Jesus disse para ela, deixa primeiro saciar os filhos. Só que os judeus não queriam comer o pão de Jesus. Os judeus não queriam. A maioria ia rejeitar. Tinha que se cumprir as escrituras. Mas Jesus não deveria, não poderia, não queria fazer um trabalho fora da nação. Ele foi enviado às ovelhas da casa de Israel. Então, Jesus diz, deixa primeiro saciar os filhos. Era uma visão com base na missão de Jesus. Ele tinha que trabalhar primeiro com o seu povo, com sua nação. Diferente de nós que às vezes a gente escuta hoje, não, mas a obra missionária, tem algumas pessoas que não dão apoio aos missionários, porque acha que tem tanta coisa para fazer aqui, porque vai mandar a gente para a África, para a Ásia, não sei para onde. A obra de Deus é feita assim. Então Jesus diz que deveria primeiro saciar os filhos. Não era conveniente tomar o pão dos filhos e colocar para os cachorrinhos. Eu não entendo das línguas da Bíblia, só alguma coisinha muito pouco arranhando, mas não sei se isso aqui foi uma aliviada dos tradutores. Os tradutores, eles tendem a aliviar determinados textos. Na antiga aliança tinha textos muito duros, muito difíceis, principalmente aqueles que reprovam a natureza corrupta do homem e da mulher, falando de imoralidade, falando do culto aos ídolos, que é comparado ao adultério. A linguagem profética é uma linguagem chula, praticamente. Pelo desprezo com os deuses dos pagãos, o profeta fala de prostituição, fala que Israel estava no cio, tem um monte de coisa muito difícil. Aí os tradutores fazem uma aliviada e tal, se esforçando como se Deus estivesse errado. Deus abomina mesmo a idolatria. Eu não aliviaria jamais se eu fosse tradutor. Então o Senhor Jesus diz, não é justo, não é conveniente tomar o pão dos filhos e colocar para os cachorros, para os cachorrinhos. Mas ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem o que cai da mesa, come as migalhas que caem da mesa. Aí Jesus, o evangelista Mateus fala, Jesus elogia, grande é a tua fé. Aqui Jesus diz, por essa palavra, o Marcos é muito minucioso, sucinto, diz, Jesus respondeu, por essa palavra vai que o demônio já saiu da tua filha. Aí ela foi, chegou em casa, tudo tranquilo, a filha deitada na cama e o demônio já tinha sumido da vida dela, da vida da sua filha. Ela estava vivendo a paz de Jesus, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus não é só uma saudação para nós, assembleianos, que alguns ainda são. Ainda tem. Eu tenho e louvo a Deus. Por que eu deixaria de dar esse bom dia aos crentes? Bom dia de crente é a paz do Senhor. Qualquer hora do dia ou da noite é a paz do Senhor. Então, é uma bênção a gente entender um pouquinho e saber. O Senhor Jesus é o príncipe da paz, transmitiu paz, levou a paz para aquela vida. Ela teve humildade e foi buscar. Você vai buscar? Eu vou buscar? Nós estamos buscando? Às vezes não. A nossa intercessão hoje é pela família da irmã Elvira. A irmã Elvira, 96, 97 anos, já está com mais de um ano que está prostrada e a família, uma família numerosa, a irmã Fátima e vários filhos e netos, uma família numerosa. E
ela está no final da vida, se alimentando através de sonda, e vez por outra vai ao hospital, tem uma pessoa que as cuidadoras cuidam dela em casa. Vamos orar pela família, pela irmã Fátima, pelas suas irmãs, pelos seus irmãos e pelos meus amados irmãos. A família do Ribeiro é o que eu tive sempre mais contato. O Ribeiro e seus muitos filhos. O Ribeiro foi embora, mas deixou uma grande família. Deus abençoou, tem abençoado e confortado, consolado meus irmãos. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pelo Teu bondoso olhar para conosco, Senhor. Continua olhando para nós, meu Senhor. Olha com olhar de compaixão. Olha, meu Senhor, compassivamente para a irmã Elvira, para a Fátima, ó Deus, para a sua família. Toma em Tuas santas mãos cada vida, meu Senhor. Guarda, Senhor, toda a família da irmã Elvira, filhos e filhas, os netos e netas, ó Deus, bisnetos. Toma em Tuas santas mãos, manifesta o Teu poder, Senhor, e que a Tua serva, Senhor, tenha uma passagem tranquila, rodeada de sua família. Ó Deus, que todos, meu Senhor, sigam o exemplo de fé, que possam seguir o exemplo de fé, de serviço ao Teu reino. Deus misericordioso e bondoso, continua conosco, nos dá a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.